9. Ó, essa palavra aqui, Marcos 9. Marcos 9, versículo 14. Achou? Amém. Olha o que está escrito aí, ó. Está escrito assim, o jovem lunático, né? Jovem lunático. E quando se aproximou dos seus discípulos, viu ao redor deles, né? Grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-a, ficou espantada e correndo para eles, o saudaram, né? O saudaram. E perguntou-lhe aos seus escribas, o que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, lhe disse, mestre, eu trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsasse, mas não podia. Esse homem, ele estava passando por um problema muito sério, porque tinha um espírito no filho dele, que atacava o menino. E o pai, ele já tinha percebido que aquilo era espiritual. Tem coisas que às vezes acontecem dentro de casa, no meio da família, entendeu? Na vida da pessoa, que a pessoa percebe que aquilo não é normal, que é espiritual, um espírito que está atuando ali, naquela pessoa, dentro de casa, ou até na vida da pessoa. Às vezes tem pessoas que vê que a vida da pessoa, ela sente que está amarrada, que a vida está presa. Às vezes você ora, poxa, mas parece que o negócio não anda, o que está acontecendo? Você percebe que às vezes tem espíritos imundos atrapalhando, né? Atrapalhando às vezes a libertação de um filho, atrapalhando a libertação de um marido, de uma esposa, que às vezes você olha a atitude do marido, olha a atitude do filho, daquela pessoa, você percebe que aquilo não é normal. E por trás daquilo ali tem um espírito atuando. Você sabe, peraí, a atitude dessa pessoa não é normal, tem alguma coisa estranha. E o pai, ele percebeu que tinha um espírito maligno agindo na vida do filho. O que ele fez? Ele rapidamente foi procurar Jesus. Claro, não tão rápido assim, porque o menino já desde a infância que vivia assim, mas eu acredito que antes disso, vai ver que ele pensava que era ser vergonhice do menino, entendeu? Sei lá, alguma coisa ele pensava. Mas quando ele percebeu que era um espírito maligno, ele foi procurar a ajuda de Jesus. E a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente sente que tem a presença, a gente às vezes sente até a presença de espírito maligno dentro de casa. Você sente umas coisas esquisitas, uma impressão estranha, parece que alguém está te olhando, alguém está te vigiando, você sente uma falta de paz dentro de casa, uma falta de sossego, você fica meio aflito. Aquilo ali é o quê? Presença de espíritos malignos, entendeu? Do nada sai uma discussão, do nada um se entende com o outro, então é espiritual. E ele, quando percebeu que aquilo era espiritual, ele foi procurar a ajuda de Jesus, dos discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar aquele espírito, né? Aí o que aconteceu? Aí ele falou, mestre, esse meu filho, né, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanhe, despedaça, e espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse, não puderam. E ele, respondendo, lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando sofrereis ainda? Porque Jesus estava ali, no meio deles, né? Aí ele disse assim, e trouxeram-lhe, né? Jesus mandou trazer o menino, traz ele aqui, trouxeram. E quando ele ouviu, o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Às vezes a pessoa que tem um espírito maligno nela, do nada a pessoa vira cara, te trata mal,
entendeu? A pessoa tá lá rindo, daqui a pouco do nada, qualquer coisa é um motivo da pessoa estranhar. Às vezes você não fez nada, mas... Por quê? Porque tem um espírito ali, a luz, ela incomoda as trevas, né? Jesus, quando chegou lá para libertar aquele demoniado gadareno, o demoniado, no começo, ele tentou adorar Jesus, mas depois a luz de Jesus começou a incomodar ele. Que tenho eu contigo? Jesus, Filho de Deus Altíssimo. E começou a tratar Jesus, conjuro-te que não me atormente. Então, a presença de Jesus atormentava aqueles espíritos que estavam dentro daquele homem. Então, quando a pessoa tem um espírito imundo nela, tudo que você faz incomoda, tudo que você, entendeu? Você liga uma televisão, isso aí, quero dormir, entendeu? Tudo incomoda, mas é porque não é que você é toda errada, ou você tá... Não, é porque aquela pessoa tem espíritos malignos nela. Quando esse menino aqui, ele tinha espírito imundo nele, né? Quando ele bateu os olhos em Jesus, ele deu uma crise nele, parecia até que ele ia morrer. Mas por quê? Porque o espírito agitou com violência, né? Violência, ele não sabe se ele xingou Jesus, o que ele fez, alguma coisa ele fez lá. Aí ele está dizendo aqui, agitou com violência, né? E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Aí perguntou o pai do pai dele, ó, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância. Era desde pequenininho que aquele espírito atribulava aquele menino, entendeu? Às vezes tem coisas que você fica assim, poxa, até casamento, sabia? Às vezes a pessoa casa com uma pessoa, eu não entendo que meu marido é assim, eu não entendo que minha esposa é assim, mas às vezes desde a infância que já tinha espíritos ali que usava aquela pessoa. Só que, por exemplo, você se converteu agora que você está enxergando ele. É igual o pai do menino, agora que o pai do menino estava percebendo que era um espírito maligno, mas já usava desde a infância, entendeu? Já estava ali, ó, desde a infância usando aquele corpo. Aí ele disse assim, ó, desde a infância, e muitas das vezes tem lançado no fogo e na água, para quê? Para destruir, porque isso está escrito lá no livro de Mateus, né? Que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, se ele entra numa casa, ele entra numa família, a intenção dele é acabar com aquela família, destruir casamento, destruir saúde, destruir a paz daquela família. Você está entendendo? Roubar o sossego da família, ele vem para destruir, ele vem para roubar, matar e destruir. É o papel dele. Então, ele tentava destruir aquele menino. Tem demônios que tentam destruir a pessoa nas drogas. Entendeu? Aqui era um espírito de enfermidade, mas tem uns demônios que jogam lá o parente, a pessoa, para destruir nas drogas, para destruir na bebida, para destruir no cigarro e outras coisas mais, né? Porque tudo isso é corrosivo à saúde. Inclusive eu estou com os testemunhos lá, que é até um testemunho da minha mãe, da cura da minha mãe. E eu estou até para botar esse testemunho agora que eu vou começar, a gente vai começar a editar ele lá. E isso aí é perigoso, entendeu? Cigarro, um top veia de coração. Eu tenho um parente meu que eu não vou citar nome, mas pouco tempo atrás a gente tivemos que orar muito por essa pessoa que entupiu as veias do coração, por quê? Nicotina, entendeu? Já teve pessoas também que eu já vi morrer por causa de bebida. Bebeu tanto, o sangue virou água. Então o diabo entra ali, a intenção dele é fazer o quê? Destruir. É igual o demônio estava querendo destruir o filho desse homem aqui. Entendeu? Aí o que aconteceu? Jesus falou para ele, ó, desde a infância, né? E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, né? Aí olha o que Jesus falou, essa aqui que é que eu queria chegar. E Jesus lhe disse assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível que crer. A gente tem que prestar atenção nesse tudo.
Então não importa o que é que esteja passando, seja no casamento, seja na prosperidade, seja na saúde, na família. Pastor, o negócio está difícil, o negócio parece que não vai, parece que cada vez enrola mais. Mas ele está falando tudo. Quando se fala tudo, significa qualquer coisa. Tudo é possível ao que crê. Né? Só que esse rapaz não era tão fácil assim, porque esse homem, tudo é possível ao que crê. Mas ele já tinha passado tanta luta, que era desde a infância do menino, que esse homem já tinha perdido um pouquinho a esperança. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente já lutou tanto, a gente já orou tanto, já falou tanto com Deus, a gente já buscou tanto e não aconteceu. Aí a esperança da pessoa vai se enfraquecendo, a pessoa vai perdendo a esperança, vai murchando, entendeu? E aí o que acontece? Esse pai dele, ele percebeu o seguinte, que ele precisava da ajuda de Jesus para crer, que ele não estava crendo. Muita luta, muitas coisas que ele já tinha passado, sozinho ele não estava conseguindo crer. O que ele fez? Ele pediu a ajuda de Jesus. Olha o que ele fez, ó. E ele disse assim, ó. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, o que ele disse? Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. O que é isso? Crer em Jesus, ele estava crendo, senão ele nem ia ali. Se ele não cresce em Jesus, ele não ia nem procurar Jesus. Então ele disse assim, Senhor, eu creio, é mais ou menos assim, eu creio no Senhor, mas me ajuda nessa parte que eu já passei tanta luta que eu não estou conseguindo mais crer. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que pedir ajuda de Jesus para crer, que a gente já lutou tanto, já orou tanto, e não aconteceu, a pessoa vai perdendo a esperança. Então eu tenho que pedir a Deus, Senhor, essa área aqui da minha vida, sei lá, seja minha prosperidade, casamento, seja qual for a área, que você sente que você não está tendo mais esperança, que a sua fé já está meio balançada, você sente que você já orou demais e nada aconteceu, o que você tem que fazer? Pedir força a Deus, Senhor, me ajude a crer. Me ajude a crer que o meu filho vai mudar, que a minha filha vai mudar, que o meu marido vai se converter, que a minha esposa vai se converter, que a minha prosperidade vai mudar, né? Porque Deus, na verdade, Ele pode fazer todas as coisas. Por isso que Ele falou assim, tudo é possível que crê, se você crê. Só que o pai do menino é que ele estava um pouco desacreditado pelo tempo que passou, a luta que passou, o menino não mudava. Então começou a bater aquela frieza na fé dele. Mas ele não desistiu. O que ele fez? Ele pediu, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda nessa parte que eu não estou crendo mais. E isso a gente tem que fazer. Se você sente que tem uma parte da nossa vida que, poxa, eu creio em Jesus, mas isso aqui eu já sofri tanto, eu não acho que eu não estou vendo, não estou acreditando mais que o Bernardino vai mudar, que o Getúlio vai mudar, então é hora de pedir força a Jesus. Não acredito mais que a minha prosperidade vai mudar. Senhor, me ajuda a crer. Eu preciso que o Senhor me dê força, me ajude a crer para a minha história mudar. E Jesus, ele não se negou de ajudar o homem. Jesus ajudou ele, quer ver? O que ele disse? Ó? Ele disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o vento, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, né? Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou. O menino levantou dali bonzinho. Agora presta atenção. Jesus, ele pediu ajuda a Jesus, não pediu? Jesus ajudou ele. Porque quando Jesus vê que a gente está meio fraquinho na fé, não está conseguindo, Jesus quer ajudar a gente. Se a gente pedir ajuda a ele, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a sair dessa situação.
E Jesus vai te levantar, até mesmo quando a pessoa está meio fraca na fé. Se eu estou meio fraca na fé, me ajuda a me levantar, me dá força para me orar mais, me ajuda a crer, né? E aí ele vai te ajudar. Mesmo esse homem aqui estando fraquinho na fé, Jesus ajudou ele, porque ele pediu ajuda a Jesus. E a palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que pede, ele pediu ajuda e Jesus ajudou ele. E o menino foi liberto. Aí está dizendo aqui, ó. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Os discípulos chamou ele em particular e perguntou a eles: por que não podemos nós expulsar? Porque os discípulos já expulsavam espíritos malignos. A esse aqui ele não conseguiu expulsar. Às vezes não tem coisas que a pessoa fica pensando assim: meu Deus, tem coisas que eu já orei, várias vezes já aconteceu. Mas esse espírito aqui, esse negócio aqui, eu já orei, troço parece que não sai, colou ali, meu Deus, o que está acontecendo, entendeu? Mas antes eu já orei a Deus, Deus me atendeu, mas por que essa situação aqui, isso não muda na minha vida? Não é possível, entendeu? E os discípulos já estavam acostumados a expulsar os espíritos imundos, mas esse aqui não queria sair de jeito nenhum, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí eles perguntaram a Jesus, me explica aí o que está acontecendo, por que a gente tentou expulsar aquele mal, mais ou menos, por que eu já orei, eu já fiz um montão de coisa, o negócio não saiu. Aí ele está dizendo assim, ó: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Aí o que ele disse, ó? E ele lhe disse: porque essa casta não pode sair com coisa alguma a não ser oração e jejum. Jesus explicou a ele: esses tipos de demônio, eles não saem de jeito a não ser com oração e jejum. Tem coisas que nós oramos, aquilo ali vai rápido. Aquela história muda rápido, mas tem coisas que a gente tem que perseverar em oração. Como o juiz Inico, né? Que Jesus falou assim: a importância de orar sempre, acho que está em Lucas 18, a importância de orar sempre, nunca desfalecer. Aí ele contou aquela parábola da viúva, né? Que não desistia, todo dia ela ia ali e pedia: Senhor, julga minha causa, Senhor, julga minha causa. Até que uma hora o juiz falou: quer saber? Eu não temo a Deus, não temo o homem, mas para essa mulher me deixar quieta, eu vou julgar logo a causa dela. E julgou a causa dela. Então tem coisas que a gente ora, acontece logo, tem outras que a gente tem que perseverar. E isso não é só a igreja, não. Até eu tenho experiência com Deus, que há o tempo de plantar, tempo de colher. Tem coisas na minha vida que eu vou orando, mas nem um sinalzinho, nada, tudo quieto. Eu vou orando. Daqui a pouco parece que não vai acontecer mais, Deus começa devagarinho respondendo aquelas orações, entendeu? Isso é na vida de todo mundo. Então, porque Deus, ele sabe o jeito certo dele trabalhar. Então, esse homem, ele estava meio fraquinho na fé, tadinho. Ele não estava conseguindo marcar. Naquilo ali, não. Porque vai ver que ele orava, o menino a mesma coisa. Ele foi perdendo a esperança. E às vezes tem coisa que acontece assim, né? A pessoa vai orando, não acontece, a pessoa perde a esperança. Mas o que a pessoa tem que fazer? Orar, pedir força a Deus, Deus vai ajudar e o milagre vai acontecer. Aconteceu na vida do menino, vai acontecer na nossa vida. A única coisa que a gente tem que lutar é o desânimo, a tristeza, entendeu? Tem que se esforçar para poder crer. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, agradecendo aqui. Ô Luciene, Deus abençoe a paz do Senhor, tá? Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra tão abençoada que o Senhor nos deu essa noite. E peço, Senhor, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente, como o Senhor ajudou o pai do jovem lunático
assim o Senhor também vem ajudar cada pessoa que está, Pai, com a fé meio abalada. Às vezes a pessoa já orou, nada. O Senhor é um Deus de justiça. Manifesta o seu poder e sua justiça na vida dessas pessoas, Pai, livrando de toda perturbação, de todo mal. E eu paraliso a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, que saia da prosperidade, que saia dos filhos, que saia da vida, da casa dessas pessoas, vai embora e não volte mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando em nome de Jesus e graças a Deus. Amém? Deus abençoe aí, Luciene, e todo o pessoal aí do Face em nome de Jesus. Amém?